Eu vou falar sobre o Evangelho da Graça de Deus. Vou fazer a leitura do capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 7, que diz assim: Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à mão direita dele para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: O Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, trajado de vestes sujas, estava diante do anjo. Tomou este a palavra e disse aos que estavam diante dele: Tirai-lhe as vestes sujas. E a Josué disse: Eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de finos trajes. E disse eu: Ponham-lhe um turbante limpo sobre a cabeça. Puseram-lhe, pois, sobre a cabeça um turbante limpo, e o vestiram com trajes próprios. E o anjo do Senhor estava ali. Protestou a Josué e disse: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Se andares nos meus caminhos e observares os meus preceitos, também tu julgarás a minha casa e guardarás os meus átrios, e te darei livre acesso entre estes que aqui se encontram. Esse é um texto, irmãos, apesar de ser um pouco obscuro, né? Mas aqui temos a mensagem do Evangelho da Graça de Deus. E é este Evangelho que eu quero apresentar aos irmãos nesta manhã. Evangelho significa boas novas, boa notícia ou notícia alvissareira. O Evangelho é uma boa notícia exatamente porque proclama a graça de Deus. Esse favor que não merecemos e que, além de ser imerecido, é também incompreensível em razão da sua grandiosidade. Graça é a maior e mais extraordinária manifestação do amor do Deus Pai e do amor do Deus Filho por nós. Como disse Paulo aos Efésios, esse amor, que de tão extraordinário que excede a todo entendimento, excede a toda compreensão. O Evangelho da Graça é a maravilhosa notícia de que, apesar da nossa rebelião contra Deus, apesar de o termos ofendido com os nossos pecados, porque pecado é ofensa contra Deus. Quando Davi confessou o seu pecado, ele disse: contra ti somente pequei. Todo pecado é ofensa contra Deus. Mas apesar de o termos ofendido com os nossos pecados, ele nos salvou mesmo sem merecermos. Graça é a maravilhosa mensagem de que não há nada que possamos fazer que nos torne merecedores do perdão e da salvação de Deus, mas que ele nos salvou porque Jesus fez tudo na cruz para pagar pelos nossos pecados. No Evangelho da Graça, nós entramos com o pecado. Deus entra com o perdão. Entramos com a nossa miséria. Deus entra com a misericórdia, que significa estender a mão a quem está em miséria, ao miserável.
Entramos com a sujeira da nossa desobediência e Deus entra com a limpeza que há no sangue de Jesus, que nos limpa de todo pecado. O Evangelho da Graça é perfeitamente ilustrado nessa experiência do sumo sacerdote Josué, narrada no texto de Zacarias capítulo 3. Essa palavra, apesar de ter sido escrita há 500 anos antes de Cristo, quando o povo de Deus voltou do exílio da Babilônia, ela é completamente carregada de evangelho. Sempre que leio esse texto, lembro-me de 1 João capítulo 2, versículo 1, que vejo como uma síntese do que encontramos nessa visão dada por Deus a Zacarias, que diz João: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Esse é o ideal. Mas, se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Uma demonstração disso que João está a dizer, encontramos nesse capítulo 3 de Zacarias. O profeta começa a declarar que Deus lhe deu uma visão do sumo sacerdote Josué. Foi uma visão espiritual, uma visão fora da nossa dimensão física, material. E nesta visão havia também outros personagens, além do sumo sacerdote Josué. Diz o texto que Josué estava diante do anjo do Senhor. Estava diante do próprio Deus. Alguns estudiosos defendem a tese, e concordo plenamente, que o anjo do Senhor aqui mencionado era o próprio Senhor Jesus Cristo, o Verbo eterno que já existia antes de tomar forma humana para habitar entre nós, o Cordeiro de Deus, que na mente e no propósito de Deus foi sacrificado por nossos pecados antes mesmo da fundação do mundo. Então ali estava o próprio Cristo eterno, que aparece na presença de Josué. Josué que se encontrava num estado bastante complexo, trajado de vestes sujas, apesar de ser sumo sacerdote. E aparece também uma terceira personalidade, chamada Satanás, cujo nome significa o que faz oposição, opositor, antagonista, o que existe para se contrapor. Essa é a função de Satanás. Então aqui temos uma cena de importância extraordinária. Josué, apesar de ser apresentado como sumo sacerdote, era um ser humano comum, como eu, como cada um de vós. Josué aqui está a representar a mim, está a representar a ti, a representar todo pecador que carece da graça e da misericórdia de Deus. E todos nós carecemos. Todos somos Josué, aqui representado. E sabem por quê? João explica, lá também na primeira carta, capítulo 1, versículo 8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós.
O apóstolo Paulo diz o mesmo aos Romanos, em outras palavras, Romanos 3:23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Irmãos, esta é a nossa triste realidade. Ou pelo menos foi. Todos pecamos e estamos muito distantes do ideal de Deus para nós, que nos criou conforme a sua imagem e a sua semelhança. Esse é o ideal de Deus para nós, mas todos estamos muito longe desse ideal. Muito longe. O pecado afastou-nos do ideal divino. Afastou-nos da forma com a qual fomos criados por Deus. Vamos reconhecer isso a depender da nossa consciência espiritual. Tem gente que não reconhece porque não tem consciência espiritual. E a depender do nosso reconhecimento da graça e da misericórdia de Deus, que, como diz o profeta Jeremias, se renovam a cada manhã e são a causa de não sermos consumidos. Sabe por que tu e eu não fomos consumidos hoje quando despertamos? Porque a misericórdia e a graça de Deus está sobre a nossa vida. Só por isso. Só por isso. Então aqui temos um ser humano, Josué, um homem numa condição difícil, descrito como trajado de vestes sujas, um homem culpado, mal vestido, andrajoso, com vestes sacerdotais rasgadas, com um turbante sujo e nojento na cabeça, a indicar todo o seu estado de impureza, não só física, mas também seu estado de impureza e decadência espiritual. Mas ao seu lado estava o anjo do Senhor presente, o Cristo eterno, o Cordeiro de Deus, imolado desde antes da fundação do mundo. Mas neste cenário, ao redor de Josué, também estava Satanás. Ali estava ele. Irmãos, o que não é uma coisa incomum. Não é uma coisa incomum. Devemos ter essa consciência de que andamos o tempo todo com essas presenças ao nosso redor. Eu estou a caminhar, aqui está o anjo do Senhor, aqui está Satanás. Aqui está o anjo do Senhor, aqui está Satanás. Devemos ter essa consciência. De um lado, o Cristo de Deus, nosso Salvador e protetor, e do outro lado, Satanás, nosso adversário e acusador. A Bíblia diz isso. Salmo 34:7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor do que os temem e os livra. Glória a Deus por isso. Porque do lado de cá, 1 Pedro 5:8, Satanás, o vosso adversário, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem devorar. Tenha essa consciência. Satanás está ao teu redor. Se deres brecha, ele vai devorar. Então essas duas personalidades estão sempre ao nosso redor. E aqui está dito que Satanás estava ali presente para quê? Para acusar Josué, porque ele é o acusador, o opositor. O texto diz que estava à mão direita de Josué, o que significa estar empoderado. Empoderamento grande. Este é o significado. Josué tinha dado poder a Satanás sobre a sua vida. Tinha dado permissão
de alguma maneira ou outra, para que Satanás crescesse diante dele como acusador. A Bíblia diz para não darmos lugar ao diabo. Diz lá, Tiago, sede sóbrios, não deis lugar ao diabo. Mas foi exatamente isso que Josué havia feito. De uma forma ou outra, ele deu lugar ao diabo na sua vida. Então ali estava esta cena, a ser constituída uma espécie de corte de juízo, ou um tribunal de juízo. Aqui o advogado, aqui o acusador. Por isso comecei essa mensagem a dizer que esse texto de Zacarias 3 está em consonância com 1 João 2:1, que eu considero uma atualização de Zacarias 3. Vou ler de novo. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, para que não pequeis, para que não deis lugar ao diabo. Mas se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação. O que é isso? Ele é a oferta pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Então, filhinhos meus, Josué, Ricardo, Fábio, Lina, Wagner, todos nós, não pequeis, não pequemos. Mas se todavia alguém pecar, não esqueçam, temos o advogado para nos defender. O verso 2 diz que Satanás estava ali para ser diabo. Estava ali para ser Satanás. E Satanás estava à mão direita dele para se lhe opor. Ou seja, para se opor à existência, à vida, à felicidade, ao significado de Josué como ser humano diante de Deus. Porém, o texto não para aqui, mas continua a dizer: mas o Senhor disse a Satanás, o Senhor te repreende, ó Satanás, sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende, não é este um tição tirado do fogo? Mas o Senhor disse a Satanás, mas o Senhor disse a Satanás. Irmãos, bendita seja essa conjunção adversativa. Mas, Satanás pode tentar o que quiser contra nós. Até nos podemos sentir indignos, miseráveis, derrotados, sem saída. Todavia, quando aparece esse mais, tudo muda. Tudo muda. Satanás estava ali para acusar Josué, mas o Senhor falou a Satanás. O Cristo eterno, o nosso advogado, falou por Josué a Satanás. Ele falou por Josué, assim como fala por mim, assim como fala por ti, a repreender Satanás e a tirar dele todo o direito de acusação contra nós. Eu não tenho nada a dizer a Satanás. Eu fico vendo alguns pastores aí no YouTube, na internet, a conversar com Satanás, a repreender Satanás. Eu não tenho nada que dizer a Satanás. Nem teria o que dizer. E tampouco preciso me defender, pois tenho quem me defenda. Tenho advogado junto ao Pai. Tenho quem fala por mim. Tenho quem tem o poder de calar essa boca perversa, maligna e acusatória. O Senhor te repreenda, Satanás. Sim,
O Senhor que escolheu a Jerusalém, que escolheu Josué, que escolheu o Ricardo, que escolheu a vós também. Temos quem nos defenda, quem fale por nós e cujo argumento é eternamente irrebatível. E sabe qual é o seu argumento? Não é que, o Ricardo é inocente, não. Não é, coitadinho do Ricardo, não. Que o Ricardo não tem culpa, não. Ele não sabia o que estava a fazer, não. O argumento é o seu sangue precioso derramado na cruz para pagar pelos nossos pecados. Quando Satanás se apresenta cheio de acusações contra mim, o argumento do meu advogado é: o Ricardo não tem mais que pagar pelos seus pecados, porque eu já paguei por ele. Isso me faz lembrar um verso de um hino sobre a graça, que é um dos meus favoritos. Diz assim: graça, simples assim, perdão se recebe, se aceita, enfim. Pecado não se explica, pecado se paga. E Cristo pagou por mim. Cristo pagou por mim. Então o anjo do Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreenda, não é este o tição tirado do fogo. Eu sou este tição. E se tu já confiaste em Cristo para a tua salvação, também és este tição tirado do fogo. E sabe o que é um tição? É aquela madeira queimada, tirada da brasa, que já virou carvão. Tudo quanto era verdor anterior já foi consumido pelo fogo. Então se usa aqui essa expressão: porventura não é este, ou não é esta, um tição tirado por mim de dentro do fogo? É o Cristo eterno que se manifestou para nós em Jesus, há 2000 anos atrás, a dizer: eu meti a mão no fogo do juízo, da condenação, do inferno, da desgraça eterna, e disse: este tição é meu, é meu. Esse ser queimado, destruído, consumido, arrebentado é meu. Ninguém vai tocar nele, agora está em minhas mãos. Nenhum diabo vai consumar qualquer obra contra ele. Irmãos, isso concorda exatamente com o que João diz na primeira carta, no capítulo 5, versículo 18. Aquele que nasceu de Deus, o Filho de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Ora, Josué, esse crente, esse ser humano como nós, ali estava, trajado de vestes sujas, mas estava diante do anjo do Senhor. Isso me remete direto para João capítulo 8, os irmãos conhecem? Conhecem, né? Aquela mulher apanhada em flagrante adultério. Os líderes religiosos, legalistas daquela época, a levaram diante de Jesus e disseram: Moisés nos ordenou na lei que tais mulheres fossem apedrejadas. Foi isso que Moisés ordenou? Na verdade, a lei dizia que não só a mulher, mas que o homem também fosse apedrejado, porque ninguém adultera sozinho. Se havia uma mulher adúltera, havia um homem adúltero. Mas a cultura machista daquela época, né, que discriminava a mulher, fez com que pegassem apenas a pobre da mulher. Então Jesus disse àqueles homens que estavam ali a acusar, a fazer o papel de Satanás, porque quem acusa é Satanás: quem dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a primeira pedra. E o que aconteceu, diz a Bíblia? Quando ouviram isso,
foram saindo um, a começar pelos mais velhos. Primeiro saiu Marcelino, é mais velho. Porque quanto mais velho, mais pecado tem. Então, saíram. A começar pelos mais velhos, até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher ali em pé. Então, erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém senão a mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu te condeno. Vai-te e não peques mais. Irmãos, isso é graça. Maravilhosa graça. Os homens queriam apedrejá-la. Jesus disse: eu não te condeno. Vai-te e não peques mais. Ficou só Jesus e a mulher em pé, a receber a absolvição e a restauração do nosso advogado. E o mesmo aconteceu com Josué. Aqui está Josué maltrapilho, sujo, mas diz o texto que estava na presença do anjo do Senhor a defendê-lo. E é isso que faz toda a diferença. Trajado de vestes sujas, sim, mas estava diante do anjo do Senhor. O que nos interessa, mais do que como estamos, é na presença de quem estamos. É a consciência de quem advoga a minha causa, de quem está à minha mão direita de fato. Satanás se põe à minha mão direita como um intruso, como um usurpador para me acusar, mas tem alguém que se coloca sobre ele, cuja presença estou, cuja presença estamos. É nessa presença que ando e que vivo. É nessa presença que o crente é inacusável. Quem me pode acusar se Cristo decidiu me defender? Quem me pode condenar se Deus mesmo decidiu me perdoar? Quem me pode separar de Deus se o próprio Deus decidiu ser inseparável de mim? Não é do meu amor por Deus, mas do seu amor por mim. Não é do meu amor por Deus, é do seu amor por mim. O amor dele por mim é absolutamente invencível. É por isso que somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, diz Paulo aos Romanos capítulo 8. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem justifica. Quem os condenará? Cristo Jesus é quem morreu, ou antes, quem ressurgiu dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Continua. Mas em todas estas coisas, somos mais que vencedores por aquele que nos amou, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas presentes, nem futuras, nem potestades, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O grande amor de Deus por mim, revelado em Jesus Cristo, nos tornou inseparáveis. Nada nos separará. Haja o que houver, não há divórcio. Não há desfiliação. Jamais deixarei de ser filho, porque ele sempre me cobrirá com seu amor, graça, bondade e misericórdia. É o Deus de Oséias. Quem é que já leu o livro do profeta Oséias? É incrível, né? Marido de uma mulher que se prostituiu e se deita com vários homens. E Deus decide usar Oséias como exemplo do seu amor. E diz a Oséias:
vais ficar com a prostituta, vais ficar com a adúltera, só para demonstrar o tamanho do meu amor a todo mundo. Serás o exemplo, a mensagem do meu amor mais absoluto, mais escandaloso, mais absurdo. Vais continuar a sustentá-la, a cuidar dela, a amá-la, a ter misericórdia dela, a perdoá-la e a cuidar dos filhos que geraste com ela. Tu serás a minha mensagem viva, porque assim é o meu amor pelo meu povo. Ai, irmãos. Então aqui temos Josué com vestes imundas na presença do Senhor. E o texto prossegue e diz: tomou esta palavra e disse aos que estavam diante dele: tirai-lhe as vestes sujas. E a Josué disse: eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de finos trajes. E disse eu: ponham-lhe o turbante limpo sobre a cabeça. Puseram-lhe, pois, sobre a cabeça um turbante limpo e o vestiram com trajes próprios. Agora temos um novo Josué, com novas vestes, traje limpo, totalmente transformado, justificado e purificado dos seus pecados pela graça. Essa foi a experiência de Josué, foi a experiência da mulher adúltera, foi a minha experiência e a experiência de todos que confiaram e confiam em Jesus para a sua salvação. Porque a Bíblia diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. É graça, maravilhosa graça. E quero concluir essa mensagem a falar sobre qual deve ser o resultado desta graça em nossa vida. Porque não é graça barata, não é graça para vivermos de forma libertina. Para a mulher flagrada em adultério, Jesus disse: não te condeno, vai e não peques mais. Ao sumo sacerdote, Josué, o anjo de Deus, do Senhor, lhe disse: assim diz o Senhor dos exércitos, se andares nos meus caminhos e observares os meus preceitos. Este é o ideal que estava a ser colocado diante de Josué: andar nos caminhos do Senhor. Agora que fostes alcançado pela graça, que recebeste vestes novas, limpas, deves observar os mandamentos de Jesus, e que ele resumiu em 2: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. A graça o alcançou, não para que continuasse com seus trajes imundos, mas para que realmente vivesse como nova criatura, purificado e transformado pela manifestação da graça em sua vida, conforme Paulo diz na carta a Tito: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Não há acepção. Ela nos ensina, a graça ensina, a renunciar à impiedade e às paixões humanas, e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. E que assim seja com todos nós, que já fomos alcançados pela maravilhosa graça de Deus, que possamos entender que Ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu. É o que nós somos.
dedicado à prática de boas obras. Que assim seja conosco. Amém? Vamos louvar ao Senhor.